Senhor, irmãos, como vocês estão? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, hoje estou aqui mais um domingo para trazer a palavra do Senhor. Hoje eu queria pedir para que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 em diante, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes. A doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Antes apacentam-se a si mesmo, deixaram de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão, mas a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, as congregarei dos países, as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu julgarei entre ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujai o resto com os vossos pés? E enquanto as minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra.
Irmãos, aqui mesmo a gente lendo, sabe, irmãos, a gente percebe que, sabe, não deve se brincar com as coisas de Deus, irmão. E desde lá de trás, Deus já vai deixar bem claro. E Ele já está deixando bem claro hoje em dia, e sempre deixou claro que aqueles falsos profetas pagarão com Ele. Ele vai derrubar os falsos profetas. Os falsos profetas vão cair. A mentira nunca dura, irmãos. A mentira sempre cai, sabe? Por mais que pode ser uma mentira bem contada, ela sempre vai cair no final, porque a verdade vai ficar de pé. A mentira cai e a verdade fica de pé. Por quê? Porque a mentira é o diabo. O diabo sempre cai e a verdade é Jesus. Jesus sempre continua de pé. Jesus nunca cai e nunca vai cair. Então, irmãos, uma mensagem a esses falsos profetas que colocam ternos, que falam que lê a Bíblia, que vão para a igreja, frequentam. Uma mensagem para vocês: Jesus vai chegar na vida de vocês e vai pegar vocês. Jesus, uma hora ou outra, vai chegar em vocês e vai fazer vocês ver quem Ele é de verdade. Vai fazer vocês enxergar, vocês queiram ou não. Independente se você tem fama ou não, uma hora ou outra, a lição, a justiça de Deus vai vir para vocês. Então, atenta-te, você que está se escondendo atrás da Bíblia. Já chega disso de se fingir, sabe? Irmãos, a gente tem que se fortificar na Bíblia de verdade, na palavra de Deus de verdade. Não colocar uma roupa, um terno, ir para a igreja todos os dias e falar que é da igreja. A gente tem que ser de Deus, ser de Cristo na igreja. Tem que ser de Cristo em casa, tem que ser de Cristo antes de dormir, tem que ser de Cristo antes de sair de casa, tem que ser de Cristo no trabalho, tem que ser de Cristo na escola, tem que ser de Cristo em todos os momentos, em cada segundo da nossa vida. Não é só colocar uma roupa e ir para a igreja e falar aquilo que a nossa carne está cheia, aquilo que a gente quer falar e o que o povo quer ouvir. Não, é falar a palavra de Deus. Muitas das vezes vão te chamar de hipócrita, vão te chamar de julgador, vão apontar o dedo na sua cara, mas não, você não é julgador. Desde que você esteja pregando a palavra de Deus, falando o que Deus mandou você falar, você está sendo corajoso, você está sendo verdadeiro em Cristo, irmãos. Então, em vez de nós ficarmos na caverna, nos escondemos por medo, vamos, irmãos, sair dessa caverna, irmãos. Vamos fazer a verdadeira obra de Deus. Vamos derrubar aqueles que vêm ao nome do Senhor, mas não são. Vamos mostrar para o mundo quem é Cristo de verdade. Vamos encher esse mundo da presença de Deus. Vamos espalhar o verdadeiro evangelho. Mesmo que a gente não consiga agradar todos, porque a gente não vai. Mas a nossa missão a gente vai fazer, que é falar a verdadeira palavra. O evangelho de Deus, a palavra que veio da boca de Deus. Que a nossa vida venha a ser baseada nessa palavra. Que o nosso querer, o nosso fazer venha a ser baseado nessa palavra. Que o nosso ser, o nosso viver venha a ser baseado nessa palavra, irmãos. Que não venha a ser só ir no culto, irmãos. Que venha a ser viver para Cristo, morrer para o mundo e nascer para Cristo, irmãos. E devemos reconhecer que viemos do pó e para o pó retornaremos. Mas que independente se somos ou não merecedores, nós temos que adorar a Cristo. Nós somos de Cristo a partir do momento que a gente aceita Cristo. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então, irmãos, não fique bravo ou irado, sabe, escandalizado com esses falsos profetas. Jesus vai chegar neles. Uma hora a justiça de Deus vai vir para eles. Eles vão se arrepender. Porque está bem claro em todos os cantos da Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele é amor, ele perdoa, mas ele também é a justiça. Ele também condena, ele também julga. Mas com a justiça, a lei dele é a verdadeira. A lei do homem não é a verdadeira. A lei do homem é a vingança errada, a vingança feita na hora da raiva. Agora, a de Deus não. A de Deus é a justiça, é a vingança verdadeira, a justiça verdadeira feita na hora certa, do jeito certo e para a coisa certa. Muitas das vezes uma pessoa te fez o mal, você pode até não ver aquela pessoa pagando, você não precisa ver, você tem que desejar o bem para ela, mas na hora certa a justiça de Deus vai chegar para aquela pessoa. Aquela pessoa pode cometer um crime avassalador. Se ela se converter, Deus vai perdoar ela,
mas a justiça de Deus vai chegar sobre a vida dela. É que nem Saulo. Saulo perseguia os cristãos de Deus. Ele conheceu Jesus, se converteu e virou Paulo. Mas a justiça de Deus veio sobre a vida dele. E ele não escapou da morte. Ele morreu, foi perseguido e morreu. Então, irmãos, uma hora ou outra, a justiça de Deus vai vir sobre a vida, a nossa vida, sobre os nossos pecados. O que a gente fez no passado não vai interferir no nosso eu agora, certo? Mas nós vamos pagar pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, irmãos. Porque nós somos responsáveis, sim, pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Então, que nós devemos ter convicção que mesmo que Deus é amor, mesmo que Deus nos perdoa, Ele também é justiça e Ele também vai julgar um por um do mundo inteiro, desse planeta Terra inteiro, irmãos. Então, todos esses falsos profetas que se dizem profetas, fiquem preparados, porque Jesus vai chegar na vida de vocês e vai tocar e vai doer, mas vai ser necessário. Muitos falsos profetas vão se arrepender e vão passar a ser verdadeiros profetas, mas muitos vão ver e não vão se arrepender. Mas no grande dia, no juízo final, aí sim eles vão notar o grande erro que fizeram, e aí sim vão se arrepender amargamente, só que já vai ser tarde. Então, irmãos, que nós venhamos nos arrepender enquanto há tempo, que nós não venhamos brincar com a palavra do Senhor, irmãos, que nós venhamos nos prostrar diante de Deus e levar as coisas de Deus a sério, irmãos, levar a obra de Deus a sério, porque não dá para brincar, irmãos, com as coisas de Deus. Deus é o Deus que criou o universo, o planeta Terra, deu vida a nós. Nós temos que respeitar a Ele, irmão. Nós temos que respeitar a Ele. Vamos ler aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, Jesus Cristo logo vem. Então, ao invés da gente querer fazer barulho para ter fama, ter atenção, querer ter casa, dinheiro, carro, vamos guardar a nossa coroa, a nossa essência. Vamos carregar a lenha para que Cristo venha queimar, irmãos. A nossa geração tem lenha para queimar. Então, ao invés da gente buscar fama, buscar o que o mundo quer nos dar, vamos buscar o que Deus quer nos dar. Porque o que o mundo quer nos dar é passageiro. Acaba. É gostoso, é prazeroso, mas acaba. E mesmo assim, quando você se dá de conta que você não quer mais aquilo, mesmo sendo prazeroso, e você vê que você não consegue parar de fazer aquilo, você já vê o quão errado é, o quão pecado é. Então, irmãos, o que o mundo quer nos dar é um buraco sem fim, que acaba, o prazer acaba, e quando você chega no fundo do buraco, você fica preso, e só Cristo para nos tirar de lá. Mas o que Deus nos dá é eterno, é prazeroso para nossa alma, não para nossa carne. É aquela alegria que nada nesse mundo pode dar, dinheiro nenhum compra, irmãos, a presença de Deus, o que Deus nos prometeu, irmãos. Então, que nós venhamos estar, irmãos, firmemente em Cristo, firmes na rocha, que venhamos nos firmar na palavra de Deus, na palavra de Cristo, e que venhamos guardar a nossa coroa, para que ninguém tome ela de nós, irmãos, que venhamos estar atentos. E não venhamos nos irar com esses falsos profetas, que venhamos estar com nossos joelhos no chão, orando por eles, para que Deus venha mostrar para eles quem Deus é de verdade, para que Deus venha colocar na vida deles que o que eles estão fazendo é errado, e para que Deus venha libertar essas pessoas que infelizmente caem nas falsas profecias desses falsos profetas, falsos pregadores, irmãos. Que nós vamos estar em constante oração e fazer a nossa parte, fazer a missão que Deus nos concedeu. Porque fazendo a missão que Deus nos concedeu, a nossa salvação já vai estar garantida, irmãos. Então que venhamos ter convicção que Jesus é amor, Ele perdoa, mas Ele é justiça, Ele irá condenar um por um. Ele irá condenar um por um, vai decidir o rumo, o destino de um por um, as suas obras que fizeram aqui na terra, as nossas obras que fizemos aqui na terra, que amamos de fazer. Então, irmãos, que venhamos ter convicção também, que não é só ser uma pessoa boa, dar dinheiro, dar comida, não. Também temos que ser humildes, mas que o principal é servir a Cristo e seguir as regras dele. Isso sim vai contar lá no dia do juízo final. Então, que venhamos ter convicção que, independente se dói ou não, temos que negar a nós mesmos. Entender, irmãos? E temos que estar em constante oração, irmãos, porque estamos num tempo que vai surgir falsos profetas atrás de falsos profetas, mas no fim, naquele grande dia, irmãos, não
haverá ninguém maior que Deus. E naquele grande dia será todas as nações diante de Deus ajoelhadas, e Deus julgando um por um. E depois do julgamento será santo, 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 santo. Santo para sempre, irmão, santo para sempre, eternamente, e nunca deixará de ser santo. A gente não vai cansar de dizer que ele é santo, 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 e será santo para sempre, irmãos. Então que devemos ter convicção que Cristo é o suficiente para nós, e nada mais nesse mundo é o necessário. Somente Cristo nos basta, a graça e a presença dele nos basta. Ele morreu na cruz por nós, então vemos demonstrar amor por esse grande feito que ele fez por nós. E ele nunca nos deixa, ainda que nós pecamos e nos afastamos dele. Ele sempre vai estar conosco, ele sempre vai estar do nosso lado. Ele sempre vai estar com nós, mesmo que a gente vire a nossa cara para ele. Ele vai estar de braços abertos dizendo: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então que venhamos seguir a Cristo com convicção que ele nos ama, mas que ele também nos julga. Mas ele é justo e santo e nunca deixará de ser santo, irmãos. Amém, irmãos. Eu queria estar orando aqui, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, primeiramente, Senhor, obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Assim como o Senhor falou com os teus filhos, o Senhor falou comigo e continuará, eu creio que continuará falando conosco, Pai. Esteja conosco nessa época, nessa geração tão difícil. Aviva essa geração, Papai. Aviva-nos, Senhor. Papai, levante profetas, Papai, profetas e pregadores verdadeiros da Tua palavra, da Tua presença. Senhor, aqueles que amam a Ti de verdade, meu Jesus, e não aqueles que dizem ser, por dizer, Jesus. Pai, Senhor, passeia no nosso meio, esteja conosco, Jesus. Senhor, nos fortifica, nos ensina, nos capacita, nos renove, nos restaura, Jesus. Nos prepara para que naquele grande dia venhamos dizer para sempre que o Senhor é santo, 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 e nunca nos cansaremos de dizer que o Senhor é santo, 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 e sempre vamos dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Esteja conosco, Pai, vem conosco, Jesus. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão atrás dessa tela, Jesus. Vamos juntos, Senhor. Nos ensina, Jesus. Nos fortifica, ainda que a caminhada seja difícil, Jesus. Mesmo que seja difícil, mas o Senhor disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, Jesus. Então teremos de bom ânimo. Então esteja conosco, ainda que passamos pro deserto, que o Senhor venha alimentar a nossa alma, que o Senhor venha ser o nosso pão e a nossa água, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Vamos juntos, Jesus. Novamente, obrigado por tudo, Pai, pelo prato de comida na mesa, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde, Senhor. Obrigado, Jesus, por estar comigo, com cada um dos teus filhos, Senhor, que precisam de Ti, Jesus. Senhor, nos prepara, Senhor, para que venhamos regozijar da Tua presença, Senhor, eternamente, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Vamos juntos, nos dê uma boa semana em paz, Jesus, e nos dê um bom ano em paz também, Senhor. Esteja conosco, Papai, com cada um de nós, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Que vocês venham ter uma semana maravilhosa, abençoada por Deus.